Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais um dia para a nossa aula abençoada, né? A nossa aula maravilhosa, que vocês já sabem, né? Que todo domingo estamos aqui na nossa EBD para aprendermos mais sobre quem? Vamos ver se vocês lembram. Jesus! Isso, que nós continuamos estudando sobre Jesus, que é muito bom aprender sobre Jesus, né? Sempre tem coisas novas para se aprender sobre Jesus. A gente nunca sabe tudo, nunca. A gente sempre tem mais para aprender. Toda vez que a gente lê a Bíblia, é como se a gente estivesse lendo a primeira vez. É sempre renova, é sempre uma novidade, tá? Então, todas as lições que vocês aprendem, não fala, eu já aprendi isso. Não. Cada vez que vocês aprenderem aquela lição, vocês vão aprender algo diferente, tá? Para vocês guardarem sempre no coraçãozinho de vocês. Então, hoje, nós vamos continuar naquela revista, né, Elisa? A vida de Jesus e algumas de suas histórias. Isso! Algumas de suas histórias, né, Elisa? E a lição que nós vamos ter hoje é a lição de número 4. Olha, já estamos na lição número 4. Olha como o tempo passa rápido, hein, crianças? E agora, a nossa lição número 4. Eu espero que vocês aí consigam lembrar. Número 1, a 2, a 3 e agora a 4, hein? E a 4, qual é o nome da nossa lição de hoje, Elisa? Os dois caminhos. Isso, olha que legal, hein? Os dois caminhos, né? Então, a gente vai o quê? Estudar a lição para podermos saber o que quer dizer os dois caminhos. Que sempre existe o caminho bom e o caminho que não é bom, né, Elisa? O caminho que não devemos seguir. Então, a gente tem que saber o que é certo fazer para seguirmos o caminho bom e o que não devemos fazer para não deixarmos o caminho bom e não acabar seguindo o caminho errado, né? Então, é isso que nós vamos aprender hoje, tá? Então, eu vou perguntar para vocês, crianças, se vocês já fizeram trilha, vocês já foram a algum acampamento, já foram a alguma montanha fazer trilha e você tem que andar, se vocês já foram, tem que andar num caminho bem estreitinho, assim, apertadinho, como se fosse uma filinha, sabe? Um atrás do outro. Então, é assim. E vocês têm que tomar cuidado para não pisar no buraco, para não escorregar. Se for numa montanha, pode escorregar e cair lá embaixo. Então, fazer trilha é difícil, tem que estar sempre atento, mas é legal, é muito divertido. Então, é sobre isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou sobre os dois caminhos, que tem o caminho largo. Largo quer dizer que ele é o quê? É espaçoso, todo mundo pode passar, não é apertado, não é difícil. E o estreito, que é difícil, é um caminho mais apertadinho, mas no final dele vale muito a pena, tá? Então, é isso que a gente vai aprender hoje, sobre os dois caminhos. Então, vocês lembram na aula passada que eu falei que Jesus estava lá no deserto, né, sendo tentado, e ele venceu o inimigo. Então, depois que ele venceu o inimigo, ele agora voltou para a cidade. Para quê? Né, Elisa? Para voltar a fazer a obra de Deus. Pregar sobre a palavra de Deus. Isso, pregar a palavra, né? Ensinar as pessoas, aos seus discípulos. Quantos discípulos ele tinha? 12. Então, os 12 estavam sempre com ele, aprendendo mais. E além dos 12 discípulos, tinha a multidão que sempre seguiam Jesus. Mesmo que fosse porque queriam ver o milagre, porque queriam ouvir Jesus falar, que com certeza era maravilhoso ouvir Jesus falar, né, crianças? Eu queria estar lá com ele. Eu também, mas hoje também podemos ouvir Jesus
né? Através da palavra dele, né? Ele ouve a gente? Sim. Te ouve Ele fala com a Bíblia. gente, exatamente. Então, o que aconteceu? Jesus estava lá no monte ensinando a palavra, pregando para as pessoas, explicando para eles sobre o que é certo fazer e o que não é certo a fazer. Estão vendo aqui, ó? Jesus estava lá, ó, no monte e olha as pessoas aí, estão vendo? Estão vendo, Elias? Sim. E Jesus estava falando para eles o quê? O que devemos fazer? O que devemos fazer de bom? Seguir Jesus, devemos obedecer a mamãe e papai e obedecer todos os nossos familiares. Isso. Devemos o que? Amar uns aos outros também, cuidar das pessoas necessitadas, né? Daqueles que não têm o que comer. Devemos ajudar as pessoas, né, Elisa? Devemos orar todos os dias, confiar somente em Deus e muito mais ainda. E ele também mostrou coisas erradas que não devemos fazer de jeito nenhum. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo. Mentir, bater no amigo. Podemos fazer isso? Não. Podemos mentir? Não. Isso, desobedecer, falar palavrão, sabe? Palavras feias que nunca devemos falar. Nunca deve sair da nossa boca. Palavrão, criança, não é uma palavra grande, não, né, Elisa? Não é isso. Não é uma palavra paralelepípedo, né, Elisa? A Elisa antes achava que palavrão era uma palavra grande, crianças, né, Elisa? Achava que paralelepípedo era palavrão, né, Elisa? Mas eu expliquei pra ela que palavrão não é isso. Apesar de ser uma palavra, né, grande, não é isso. Palavrão é uma palavra feia. Palavras que não agradam a Deus, que muitas pessoas falam, mas que nós não devemos falar jamais, tá? Então, o que não devemos fazer? Não devemos mentir, brigar com amigo, desobedecer, pegar coisas que não são nossas. Tudo isso não agradam a Deus. Então, Jesus estava ensinando que não devemos fazer. E o que devemos fazer é amar ao próximo, os amigos, ajudar aqueles que necessitam, obedecer sempre, tá? Seguir o caminho certo. Isso, tá, crianças? Ajudar os animaizinhos, que isso também é importante, né, E os Elisa? animais que não têm comida. Então, tudo isso nós devemos fazer sempre, tá? Sempre que pudermos, devemos fazer, sempre, tá? Então, vocês viram que Jesus estava aqui, ó, na montanha, ensinando o que devemos fazer, né? Aí, Jesus foi falar agora sobre o caminho largo e o caminho estreito. Vamos agora então ver a figura do caminho largo. Olha só. Estão vendo o caminho largo? O que vocês podem observar que tem aí, ó? Olha aí. Pessoas mostrando a língua, brigando, Olha lá. bebendo. Pois é, tem amiguinhos brigando, pessoas bravas, mau humor, tá vendo? Pessoa rica, que não é importante. Não, filho, não é isso, né? Não é que pessoa rica não é importante. É aqui tá mostrando a questão da vaidade, né? De esnobar as outras pessoas, de achar que eles são melhores que os outros. Isso não é bom, isso não agrada a Deus, mas não é que pessoas ricas não sejam pessoas boas, tá? Crianças, né, Elisa? Não é isso, né? Alguns ricos são do mal, mas alguns... Não é que são do mal, é que fazem essas coisas que são feias. Mas, se deixarem Jesus entrar no coração, tudo pode mudar. É verdade. Assim como tem pessoas que não são ricas que também fazem coisas que não agradam a Deus. Mas se deixarem Jesus entrar no coração, tudo pode mudar, tá, crianças? Então basta Jesus entrar no coração para mudar qualquer pessoa em qualquer situação dessas coisas feias que vocês viram aqui, ó. De brigar, de beber, de falar palavrão, de ficar mostrando a língua, tá vendo? É muito feio. Pessoas que estão seguindo esse caminho, que parece
que é um caminho fácil, que tudo pode fazer. Eles não se importam se estão agradando a Jesus ou não, se está certo ou não, se Deus está feliz ou não. Eles não se importam com isso. Não ligam para o que Deus pensa que eles estão fazendo, isso para eles não é importante. Então, esse caminho é um caminho horrível, não é um caminho do bem, não é um caminho de Deus. Isso desagrada a Deus e não devemos querer seguir esse caminho jamais. Jamais, tá? Esse caminho é o caminho largo, parece que é mais divertido, porque é mais fácil. Aqui pode fazer tudo o que quiser, nada, não precisa seguir regras, pode desobedecer, tudo é válido, tudo. Mas não é o que agrada a Deus. Isso aqui desagrada a Deus muitíssimo, deixa o Papai do Céu muito triste. Então não devemos jamais querer fazer isso. E devemos também, quando vê alguém fazendo, devemos falar para eles que isso não agrada a Deus. Devemos sempre mostrar qual é o melhor caminho, tá? Então esse caminho, o caminho largo, é um caminho de coisas horríveis, não é? Aqui que fala no versículo que largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Tem muito mais pessoas nesse caminho, ó. Muito mais pessoas nesse caminho. Por quê? O caminho que é fácil. Eles não precisam fazer nada difícil. Mas esse caminho não agrada a Deus. E não é o caminho da salvação, não é o caminho de Jesus, não é o caminho que vai levar para o céu. Não é esse caminho, crianças. Então nós não devemos seguir esse caminho, tá? Aí Jesus explicou tudo isso, que é o que não agrada a ele. E agora Jesus vai explicar e mostrar para as pessoas o caminho estreito, né? Que parece que é difícil falando, né, criança? Estreito, apertado, mas não é. É o caminho da salvação, é o caminho de Jesus, é o caminho de Deus, é o caminho maravilhoso, tá? Olha só, vou mostrar pra vocês. Aqui, vocês estão vendo, ó. Olha o caminho, ó. O que tem no caminho? Estão vendo? Eu tô vendo uma abertura no céu, um caminho sobre as águas e a cruz de Jesus. Isso, mas isso aí vai acontecer o quê? Depois, né? Quando a gente for morar lá no céu, né, criança? Deus vai nos buscar. Isso, mas agora, ó, aqui tá mostrando aqui o papai, aqui, ó, orando, as crianças lendo a Bíblia, estão vendo, ó? Lendo a Bíblia, um falando pro outro da palavra de Deus. Aqui, a mamãe e a filhinha, um homem, indo para onde? Para Igreja. Para a igreja, Para o exatamente, para a igreja. E quem segue esse caminho, que parece que é estreito, mas esse caminho, ó, vai levar para onde? Para O céu. o céu, exatamente. Vamos seguir o caminho de Jesus. Tá vendo, ó? Esse caminho parece estreito, vai apertado, mas é o caminho que leva Jesus. a Jesus, é o caminho que leva à vida, né? É difícil seguir esse caminho? É. Sabe por quê, criança? Quando alguém fala pra você tem que obedecer seu pai e mãe, vocês têm que fazer atividade da escola, né? Vocês têm que seguir regras, vocês falam que é chato? Eu sei que falam. Falam que não gostam muito, né? Às vezes não querem obedecer, mas vocês sabem que o melhor é obedecer. E lá no fim vocês vão descobrir que foi o melhor que vocês deveriam ter feito, não é? É. Então, exatamente isso. E quando às vezes a mamãe fala, não faz isso, filho, e o filho desobedece e faz, aí ele cai, se machuca, acontece alguma coisa, ele fala, eu deveria ter escutado, não é isso? Então é exatamente isso aqui. Jesus está mostrando que devemos seguir esse caminho. Então, por exemplo, Jesus nos ensina e nos mostra que nós devemos amar até os nossos inimigos. Tipo, quem são nossos inimigos? Aqueles que nos perseguem, por exemplo, vocês têm um amiguinho, às vezes,
que não é amiguinho na escola, que é amiguinho que às vezes briga com vocês, já bateram em vocês, ou já fizeram alguma feiura pra vocês, e vocês falam, ele não foi legal comigo, aquele amiguinho, ele me machucou, me bateu, me mordeu, né? Mas Jesus fala o quê? Nós devemos amar todos, todos, até esses que já bateram em vocês, certo? Então nós devemos amar todos, não devemos deixar de amar nenhum, tá? Então, é isso que Jesus nos manda fazer. Sempre obedecer, seguir a vontade dele, não mentir, não fazer coisas que não agradam a ele, amar os nossos amigos e amar aqueles também que brigam com a gente. Sempre, tá? Para quê? Para que possamos seguir esse caminho e chegar aonde? No Lá céu. no céu, né? O céu deve ser muito bonito. Então. Mas o caminho de Jesus é o que nos leva para o céu. É Ele que quer ajudar e proteger todos que escolhem esse caminho estreito, tá? Jesus sempre vai nos ajudar na nossa caminhada, no nosso caminho. Ele sempre vai estar do nosso lado, nos ajudando, segurando as nossas mãos, para que nós não vamos desistir, vamos continuar seguindo Jesus até o fim, tá bom, criança? Até o fim dos tempos. Isso. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre essa aula, né? Que existem 2 caminhos e que vocês sempre devem escolher o melhor caminho. E qual é o melhor caminho? É o largo? Não. Não é o largo. É o estreito? Sim. Sim. É o E estreito. sempre lembrando que mesmo aquelas pessoas que estão nesse caminho largo, se elas se arrependerem e aceitarem Jesus no coração delas, elas também vão vir para o caminho estreito e vão ter a oportunidade de morar onde? No céu com Jesus. Então, todas as pessoas podem sim mudar, tá, crianças? Podem melhorar, podem ser pessoas melhores, tá bom? Assim como nós também, cada dia estamos melhorando mais, fazendo coisas que agradam mais a Deus, né? Sempre observando coisas que nós estamos fazendo que não são legais e começando a fazer coisas diferentes, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. Pode ser um pouquinho mais complicadinho de entender essa aula, mas eu sei que vocês vão entender, tá? Abram bem os ouvidos, que o Papai do Céu vai fazer entrar no coraçãozinho de vocês, tá bom? E para os adultos também que estiverem assistindo, né? Que é sempre importante aprender mais sobre Jesus. E agora, a minha amada e querida irmã e filha Elisa, né, Elisa? Vai vir aqui fazer o que, Elisa? Lê o versículo. Ler o versículo, tá? Hoje nós vamos ler o versículo primeiro, depois a gente mostra a atividade, né, Elisa? É. Fala, bom dia! Bom dia. Então vamos lá. O versículo de hoje é: ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E Está escrito capítulo tá 6, escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Exatamente, Elisa. Isso aí que Jesus manda a gente fazer, né? E vai mostrar agora? Peraí, aqui ó, você vai ter que circular a palavra maior do versículo. Isso, a palavra maior da frase. Vocês vão ter que circular, hein? Vamos ver se vocês vão achar. Se não conseguirem, pede ajuda. Pra mamãe e pro papai. Mas vamos lá agora. Aqui é a nossa atividade. Deixa eu pôr bem pertinho. Aqui. Hoje a gente vai pintar e a mamãe vai recortar pra vocês. Ou se vocês tiverem cola bastão, cola normal, vocês vão colar aqui esses quadradinhos. Isso. Daí, Estão vendo que tem Sim. Jesus, ó? daí vocês vão pintar tudinho disso aqui e caprichar bastante, que eu também tô caprichando bastante. Então, né? Vocês viram? Essa atividade é o quê? Aqui tá mostrando, ó, o que é do caminho estreito. Tá vendo, ó? O que é do caminho estreito, ó lá. Que Cuidar devemos dos fazer o quê? animais. Ir à igreja.
ajudar o Aqui, ó. amiguinho. Ajudar o amigo. E também Ajudar a gente... os animais e ler a Bíblia com o amigo. Falar de Jesus para o amigo. que certo? não segue a Deus, mas a gente pode ajudar. A mostrar o caminho, né, Elisa? É. Falar sobre Jesus para o amigo. Tá, crianças? A Elisa tá fazendo bonito aqui, caprichando. E eu espero que vocês também caprichem, né, Elisa? Isso aqui não é, B. Né? Então, agora vamos terminar a nossa aula, né? Elisa, como sempre, vai orar, né, crianças? Porque vocês gostam muito de ver ela orando, né? Não é, Elisa? E eu ainda não vou fazer o sorteio que eu prometi, porque eu preciso ver mais nome de crianças aí, né, Elisa? A Precisamos gente ver só mais vê nomes. Só tinha só 2 nomes. Então, vamos, as outras crianças também coloquem o nome aí, porque a gente quer abrir para as outras também, né, Elisa? Então, vamos esperar mais essa aula de hoje para ver mais nomes, tá bom, crianças? Aí no próximo eu sorteio. Agora não vou mudar mais, no próximo, tá bom, crianças? Então vamos agradecer, Elisa, pela aula de hoje. Que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar. E vamos esperar até a próxima aula que seja abençoada também igual essa. Vamos lá, Elisa? Papai do céu, muito obrigado. Abençoe todas as crianças, abençoe todo mundo, abençoe os animais, todo mundo que não segue a Deus, que eles comecem a seguir. E todos que estão arrependidos, comecem a seguir a Deus, que sempre foram do mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqueles que eram do mal possam seguir Jesus, né, Elisa? Amém. Crianças, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Deus abençoe muito, cada dia mais, tá? E até a próxima aula. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!